De volta com o nosso Você Bonita, hoje recebendo mais uma vez ela que é coordenadora médica de vacinas, especialista em vigilância em saúde. Bem-vinda, doutora Melissa Palmieri. Muito obrigada, Prazer tê-la aqui de novo, mais uma vez. Aqui. Não, sua aula é maravilhosa, é um encanto explicando, é uma delícia. Eu acho que para assuntos sérios como esse, a gente precisa dessa delicadeza e eu acho que fica mais gostoso, não só para aprender, para ouvir, mas para a gente buscar o alerta mesmo. Bem-vinda, viu? Dúvida. Sempre um prazer poder entrevistá-la, porque obrigada. Hoje vamos falar mais uma vez, né? De volta, parece que há um tempo que nós estamos repetindo e, infelizmente, essa é a verdade. Temos que repetir, sim. Vamos falar de dengue, zika e chikungunya. Para a gente abrir a nossa pauta, preparamos um VT de abertura com os dados. Dá uma olhada nisso, na tela. O Aedes aegypti transmite dengue, zika e chikungunya e com o período de chuva se aproximando, o Brasil todo fica em alerta. Dados do Ministério da Saúde divulgados no primeiro semestre de 2018 apontam que 22% dos municípios brasileiros têm alto índice de infestação e risco de surto para as 3 doenças. O Ministério alerta para a necessidade de intensificar as ações permanentes de combate e prevenção ao mosquito. Ao olhar para cada uma das regiões do Brasil, é possível ver uma mudança nos locais onde ocorre o ciclo de transmissão das doenças. No caso da dengue, o Centro-Oeste registra o maior número de casos neste ano, seguida pelo Sudeste. O Brasil teve 62 mortes e 1.159 casos confirmados de dengue em 2018, segundo dados do Ministério da Saúde. Das infecções confirmadas, 136 casos foram considerados graves e 1.523 com sinais de alarme. O papel da população é fundamental e o mais importante de todos. Com a intensificação das atividades, vamos equilibrar essa luta contra o mosquito. Tá aí, o VT muito bem feito, né, doutora? Sim. Parabéns aí à equipe. Bom, todo ano chega um determinado momento que a gente precisa manter esse alerta. Queria que você comentasse um pouquinho para a gente abrir esses dados, o que foi mostrado aí, né, no nosso VT de abertura, para a gente entender algo que é muito importante, porque depende de todas as pessoas, né, o quanto isto é sério, certo? Exatamente, Carol. É muito importante. O ano de 2018, ele foi um ano que nós podemos dizer que as arboviroses, que é o conglomerado dessas doenças, elas estiveram quietinhas. Esse ano de 2018 e 2017, mesmo assim, vimos aí no vídeo grande número. Sim. Mas em 2015 houve, por exemplo, 800 óbitos, 800 mortes. Então, assim, são doenças extremamente sérias, onde existe uma parcela que o governo tem que fazer com relação ao controle do mosquito, que leva a essas doenças, mas nós, enquanto cidadãos, também temos o nosso papel. E a importância, como mostrou no relatório de boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, quem mais vem sofrendo com dengue foi a região Centro-Oeste, existe a região Nordeste, mas o Brasil, como o Brasil é um país continental que tem tantas diferenças climáticas, não existe uma região que estaria sem esse risco. Existe também, com relação ao boletim, já que a gente está falando do chikungunya, né? Chikungunya, quem mais tem sofrido é a região Sudeste, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E não quer dizer, de novo, que os outros estados estejam livres, exatamente. E Zika tem ficado quietinho. E é uma preocupação, porque toda mulher que queira engravidar, ela tem que tomar todas as precauções, inclusive a prevenção do Zika, que se não houvesse a história de transmissão materno-fetal desse vírus e a gravidade neurológica que acontece no feto e na criança, quando vem a nascer, resultante até numa infecção durante a gestação, seria até um dos 3 vírus o mais bonzinho. O Zika, se não tivesse essa história, tá? Mas como tem? Mas como tem, nós não podemos baixar a guarda com o mosquito, todas as ferramentas de prevenção e estarmos alerta
como muito colocou no boletim, existe, por exemplo, a dengue ela pode evoluir para gravidade, principalmente quando acontece um caso secundário, né? Ou seja, nós temos 4 sorotipos do vírus da dengue, 1, 2, 3, 4, e a população, por exemplo, quando você tem o ano de 2015 foi horrível para o nosso país. Então vamos pegar uma cidade como São Paulo, que houve um grande pico dos casos, houve um surto. Você pega uma população, basicamente em São Paulo, que foi exposta ao sorotipo 1. Se vier um sorotipo 2 e 4, que existe o risco real de entrar, já entrou, existem poucos casos, mas ele pegar uma população inteira, existe o mesmo, a tragédia anunciada de 2015. Porque a pessoa, ela está ali imunizada, podemos dizer assim, daquele tipo. E como são 4. E a infecção secundária é o grande X da questão que leva aos casos de gravidade de dengue hemorrágica, por exemplo. Mas essa questão da dengue hemorrágica, ela está ligada a um desses tipos de vírus ou enfim, do próprio paciente? Existe a correlação com o sorotipo de vírus, quanto maior existe uma descrição de gravidade, um número maior, mas também existe a história de imunidade prévia, se ele já teve uma infecção anterior, e existe também a condição clínica de cada um. Por exemplo, um paciente que tem uma deficiência no sistema imune, o desfecho de qualquer doença e entram as arboviroses é muito mais grave, né? Uma coisa interessante para a dengue, existe uma vacina autorizada pela Anvisa que está disponível somente no serviço privado para pessoas de 9 a 45 anos que já tiveram infecção. Quem tem comprovadamente, sorologicamente, olha, eu já tive dengue, pode fazer uso da vacina, óbvio, tem que falar com um profissional da saúde, um médico. Existem algumas cidades no serviço público que fizeram no estado do Paraná. E houve 30 municípios que o governo do estado do Paraná introduziu essa vacina, onde havia uma incidência muito grande da doença e lá houve gratuidade. Do resto do país, existe somente no serviço privado. Daqui a pouquinho eu tenho certeza que vão chegar perguntinhas a respeito dessa vacina, até para as pessoas entenderem o porquê só quem pode tomar é quem já teve aí o contato com o vírus. Daqui a pouquinho a gente responde. Manda lá no @VocêBonitaTV. Vamos retomar, doutora, uma coisa muito importante, que é a forma do contágio. Eu acho que essa é uma das coisas principais para a gente ter na mente aí, o desenho da historinha, para que a gente tenha o contato aí com o mosquito. A gente tem isso em ilustração, Gláucia? Como transmite, certo? Então vamos colocar, olha lá. Aí você vai explicando pra gente, doutora. Exatamente. Então, a água parada, né, vai fazer um veículo onde vai produzir, a própria fêmea produz os ovos, ela precisa picar alguém, a fêmea ela precisa de sangue e ela usualmente acaba picando logo de manhã ou ao entardecer, que aí a importância de utilizar os métodos de barreira e os métodos químicos que são repelentes. Né? Certo. Então, é importante a gente entender o ciclo dela. E na evolução, depois que foi picado, acaba entrando o vírus na corrente sanguínea. Eu não sei se existem até outras imagens. A gente tem então esse é o início. A gente tem a consequência para mostrar para vocês quando o vírus entra, então, no organismo. E aí, uma vez que essa fêmea, ela tem o vírus, um dos 4 sorotipos, por exemplo, da dengue, ela pica o indivíduo e esse vírus vai se multiplicar no baço, no fígado e no tecido linfático, a gente fala, e ele vai se alojar na medula óssea e ele vai dar todas as manifestações, aquilo que eu falei, né, Carol? Ele pode aumentar a permeabilidade capilar, a pessoa vai ter desidratação, ela vai ter extravasamento, que a gente fala do plasma, que é o líquido do sangue, e vai ter as manifestações hemorrágicas, ao qual pode atingir órgãos-alvo, como pulmão, estômago, pele, intestino e cérebro, e pode vir a óbito. Uma coisa importante, a morte, né? Médico adora falar em termos... mais morte. O que é importante, Carol, é que a pessoa acha que ela iniciou o sintoma. Não importa qual a arbovirose, estou com febre, estou com uma dorzinha no corpo,
lembrei, talvez fui picada ou não, tá cheio de mosquito onde eu tô, procura um serviço de saúde. Por quê? Porque existem estudos para dengue que se fizer uma intervenção terapêutica adequada no início, você reduz 20% do risco de morte para menos de 1%. Nossa, fantástico. Então, temos que usar todas as janelas de oportunidade. Às vezes a pessoa, no início do sintoma, vai falar, não, eu vou ficar em casa, eu me viro. Não, é importante procurar o serviço de saúde para receber uma orientação adequada, eles fazerem testes, porque dá para fazer testes para ver o teste rápido, muitas vezes, se é dengue ou não, e independente se ainda não vier positividade, que dependendo da fase da doença, às vezes só depois do 6º dia vem, o médico ele vai estar passando a hidratação correta, os remédios que podem usar. Então, essa é a importância de procurar um serviço de saúde precocemente. Sem dúvida. E aí a gente lembra das crianças, dos idosos, que são as grávidas, gestantes, então, né? as gestantes, o grupo de risco. E que bacana saber ter essa informação. Agora, importante, doutora, até você comentou da questão da febre, algumas coisas que vão diferenciar o quadro de outras coisas e outros vírus, né, que acabam sendo mais comuns. É normalmente uma febre muito alta. É interessante essa questão da febre. A dengue, ela começa com a gente fala, uma febre de início súbito, de 2 a 7 dias, né? Eu digo porque, assim, 50% da população não vai ter sintoma nenhum, nem febre. Esse é o grande risco, né? Então, assim, esses 50% que vão ter sintomas, começa com uma febre de início rápido, com uma dor de cabeça, uma dor que a gente fala ao redor dos olhos, náuseas e vômitos, dor muscular importante, dor articular, né, nas juntas que a gente fala, e aí ele pode... ele vai achar que ele está com sintomas, às vezes, de gripe. De gripe. Às vezes ele vai... Sem dúvida. E o interessante da infecção por dengue é que depois de 2 a 3 dias, essa febre desaparece. E aí o paciente acha que está tudo bem. E é um momento que a gente chama de fase crítica da doença. Nossa. Que é um momento onde... cai o que a gente fala, a hemoglobina, que tem extravasamento de sangue, que é um momento onde tem que fazer uma intervenção de saúde para evitar aquele desfecho de morte que eu falei, de 20% para menos de 1%, reduzir o risco de óbito. Então, a febre, nesse momento, pode passar, mas os outros sintomas permanecem. Vão piorar. E vão piorar. Se a pessoa não estiver fazendo a hidratação adequada, fazendo um controle adequado da temperatura. Então, é por isso a dengue, ela tem, diferente da gripe, que às vezes fala assim, tô gripada. Em 48 horas desapareceu a febre, eu já estou me alimentando um pouquinho melhor... eu vou ficar em casa, não vou... A dengue não é assim. E a gripe pode vir, desculpa, doutora, te interromper assim, com coriza, com a questão, a parte respiratória, ainda mais aqui em São Paulo, enfim, que a gente tem esse problema, que quem tem alergia também... Olha quanta coisa que vai se somando, né? Aí depois a gente já lembra que daqui a pouco a gente tem que falar de H1N1, que já virou H2N3, né? Então, eu me coloco como mãe, como paciente também, dessa questão que a gente tá envolvido tanto na nossa parte do que a gente tem que fazer para diminuir esse número de casos e daqui um ano não voltar a fazer uma pauta como essa, porque tá tudo bem. A gente conseguiu manter a distância deste problema, que não é o caso. E o momento, Carol, é agora, de olhar, toda semana tem que olhar os locais de foco de criadouro do mosquito. Infelizmente, a gente não tem o controle do mosquito no país. Inclusive dentro do apartamento. Sem dúvida. Tenho história de um colega, isso é interessante, que ele tem um apartamento na região lá do Ceará, num local de praia, e ele tem uma cafeteira daquelas Nespresso, tudo, e que ele deixou água, ele encontrou larva do mosquito Aedes. Então, quer dizer, o mosquito adora água limpa e parada. Gente, então qualquer vasinho que você coloque esqueci um recipiente, um vasinho, e coloque o vasinho da planta dentro e você vai regando, e claro, é perigoso. É risco. E você sabe uma coisa da picada que também é interessante? Você tem ideia quantos em uma saída da fêmea ela pode picar? Em torno de 6 a 7 pessoas, porque quando ela pica, você vai sentir às vezes uma picada, você vai tirar, porque ela põe um anestésico, às vezes você nem sente. E aí, se ela não fez a alimentação completa, ela pode sair voando até 100 metros e picar até 6, 7 pessoas.
Então, olha o risco, se a gente deixa o criadouro e começa o adulto, e ele pode transmitir a doença até o ciclo final da vida dele. Então, assim, até um mês, até 60 dias, se não mata esse adulto, ele vai estar transmitindo. Puxa. Imagina o risco de epidemia que estamos sujeitos no país. É preocupante mesmo. Sabe que eu vou colocar a perguntinha do público, vamos colocar aquela, Glaucia, que você tinha me comentado. Eu estou lembrando do meu marido, que ele disse que uma das maiores invenções... Aí sempre lembro disso. Já conto o que ele disse, já conto, gente. Paula, um beijo, obrigada. Contrair dengue pela segunda vez é perigoso, então aumenta, enfim, já ter contraído, mesmo que seja um outro vírus? Isso. O perigo, ele reside, principalmente porque o sistema imune, o sistema de defesa, na hora que ele vai responder a essa infecção secundária, ele vai produzir muito mais complexos inflamatórios, o que vai ocasionar, o que a gente fala, um extravasamento do sistema de vaso sanguíneo, vascular, que a gente fala. Então, aí existe o risco da desidratação, existe o risco do sangramento, então, realmente, uma infecção secundária, ao qual a maioria das cidades do país estão expostas, porque, de novo, eu dei o exemplo da cidade de São Paulo, que circulou muito o sorotipo 1. Uhum. Já teve, o ano passado, apareceu um pouquinho do sorotipo 2. Se ele tomar uma proporção, vários mosquitos adultos começarem e contraírem o vírus e saírem picando a população, existe um risco de gravidade muito maior. Olha, doutora, bom, é sempre um prazer conversar com você, bater esse papo. Vamos fazer nossa parte. E para fechar, que senão fica falando, Carol, você ia falar, ele fala que uma das maiores invenções do homem foi a raquetinha, aquela que queima o mosquitinha. Ele sempre fala que, ele fala numa brincadeira, quando a gente está falando de algum assunto relacionado, ele fala, mas a raquetinha, não é não, Fá? A gente já teve aqui no estúdio uma época aquela raquetinha, quando está com muito mosquito. Gente, a raquetinha. Enfim, as alternativas que nós temos. Sim, as ferramentas. As ferramentas. Vou te agradecer, doutora, obrigada. Quem quiser saber mais, eu vou deixar um site para pesquisa, que é Hermes Pardini, com H, Hermes Pardini, tudo junto.com.br. E lá nas suas redes sociais também tem muita informação, @doutorabreviada, _Melissa, com 2 S, _ Palmieri, para quem quiser saber mais, inclusive a respeito de vacinas, que é aí sua especialidade. Obrigada mais uma vez, parabéns pelo trabalho e espero que você volte para a gente falar de outros assuntos. Com certeza. Certo? Obrigada. Do controle das doenças. Não é do controle, do controle.